E aí, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Eu tô aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês e como você já viu aí, o tema é sobre isso que vamos meditar hoje na palavra do Senhor. São apenas 2 versículos e é uma palavra que transmite ao nosso coração o desejo de Deus para nossas vidas. Você já parou para pensar sobre essa palavra, desejo de Deus? A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Em várias partes da Bíblia você vai encontrar essa expressão, a vontade de Deus. E muitas das vezes nós abrimos a nossa boca e nós dizemos que fazemos a vontade de Deus ou que estamos na vontade de Deus, mas pare para pensar se realmente é isso que você tem vivido. Se realmente essa é uma verdade na sua vida. E hoje eu estou trazendo essa palavra para que você possa trazer essa análise sincera do seu coração diante do Senhor. Não é diante de você mesmo, não é diante dos outros para mostrar para ninguém, mas é diante de você mesmo para com Deus e diante do Senhor, sendo sincero e humilde, reconhecendo que o Senhor ele sonda o seu coração e te conhece. Porque não adianta alimentarmos nosso ego e não sermos sinceros perante o Senhor, né? Porque o que plantarmos, isso vamos colher. Se nós plantarmos no nosso ego, que é a nossa carne, então o que é que a Bíblia fala que nós vamos colher? Gálatas 5 ou 6, 7 fala que vamos colher a morte. Mas se plantarmos no Espírito do Senhor, então vamos colher a vida e a paz. E eu tenho certeza que todos nós desejamos a vida e desejamos a paz. Não queremos a morte, mas para que tenhamos a vida e a paz, precisamos reconhecer que o Senhor ele é justo e que ele age com justiça e com retidão. Então, se eu não estou agindo de forma digna, de forma a agradar o Senhor, para que o Senhor me abençoe, então Deus ele não vai ser injusto em me dar a bênção sem que eu a esteja buscando e o obedecendo para que assim a receba, entende? Então bora lá. A primeira palavra que eu quero compartilhar, ela se encontra em Efésios, Efésios capítulo 5, a partir do 15, a palavra do Senhor diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí olha o que é que diz o versículo 20, que é a palavra desse vídeo. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra palavra ela se encontra em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como eu tinha falado antes sobre a vontade de Deus, está aqui a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Que sempre, a palavra está dizendo, deem graças ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias. E Efésios 5,20 diz, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem sido grato a Deus constantemente? Eu não digo isso de uma forma mecânica, eu não digo isso de uma forma automática, e também não digo isso de uma forma ritualística. Não é de uma forma alienada, entende? Você não tem que fazer isso baseado na religiosidade, como se fosse um dogma. Não.
Entenda que a gratidão, como diz a palavra, ela é a vontade de Deus para nós que estamos em Cristo Jesus. Então, a gratidão, ela é a atitude do reconhecimento gerado pela humildade. Ou seja, quando você entende que você recebeu, e esse entendimento, ele é por meio do próprio Deus que olha para você e aí você fala assim: poxa, eu não merecia. E mesmo assim, eu recebi. Vamos supor aqui um exemplo. Você fez um mal para alguém. E aí, esse mal que você fez para essa pessoa, na sua cabeça, essa pessoa se entristeceu com você, e na sua cabeça, porque você estava com raiva, essa pessoa, ela agora é sua inimiga. E aí você também continua com raiva. Você ainda continua com raiva. Mas na sua cabeça você tem que essa pessoa é sua inimiga. E para que as pazes sejam feitas, você tem que chegar até essa pessoa e pedir o perdão. Só que aí o que acontece? Essa pessoa a quem você fez o mal chega para você e libera o perdão. Essa pessoa chega até você e faz as pazes com você. E aí você para e pensa: poxa, a humildade, quando vem sobre o nosso coração, em momentos como esse, faz com que a gente pare e pense assim: poxa, fui eu que errei, mas essa pessoa chegou até a mim. E aí esse reconhecimento te faz ser grato por essa atitude de amor que essa pessoa teve. E aí você volta e faz as pazes com essa pessoa. Da mesma forma, assim também é sobre todas as coisas, porque a palavra está dizendo que em todas as circunstâncias e constantemente temos que ser gratos a Deus, temos que dar graças a Deus, porque essa é a vontade do Senhor para nós que estamos em Cristo, e devemos fazer isso em nome do nosso Senhor Jesus. Então, você tem sido grato? Essa gratidão que Deus ele deseja que no meu e no seu coração ela esteja, você tem exercido, você tem praticado? Ou você, quando tem, sabe, a gratidão, ela tá nos detalhes. Vemos Deus na gratidão, porque pare para pensar, pare para analisar e passe a ter um coração mais grato, mais sujeito a Deus, em reconhecer que é Deus. Porque a gratidão ela só vem por meio do reconhecimento. Então passe a reconhecer que é Deus que faz, que é Deus que dá, que é Deus que traz. Quando você para olhar com o olhar da gratidão para tudo aquilo que Deus ele faz e traz e dá a você, então você passa a agradecer, ser uma pessoa mais grata. E a gratidão ela gera a alegria, a felicidade, porque quando não agradecemos é porque não reconhecemos. E como eu falei que a gratidão está nos pequenos detalhes, então se você receber uma simples coisa, reconheça e agradeça, que aquilo que você fez, a sua atitude do coração vai gerar alegria para você. Reconhecemos que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho, e hoje nós estamos aqui graças ao amor de Deus. E agradecemos a Deus porque Deus entregou seu Filho na cruz. Será que todos os dias nós lembramos que estamos aqui porque Deus nos amou tanto que deu seu Filho? Será que essa gratidão ela está constantemente em nosso coração? Ou seja, a morte do Senhor Jesus na cruz por amor a nós? Ou será que estamos com a mente tão cheia de tantas outras coisas que esquecemos de agradecer? Esquecemos de reconhecer um dia que Deus nos deu, um livramento que Deus nos deu, uma proteção que Deus nos deu. Então, que você possa reconhecer que é o Senhor que te faz todas as coisas, que dá. E assim como a palavra aconselha, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Não são algumas, não são selecionadas, não são só aquelas, ou só essas, não, são todas as coisas. Todas as coisas, porque como eu sempre costumo falar, se você está em Deus e se você está no agrado de Deus, então todas as coisas que vão acontecer em sua vida serão somente por vontade
e por permissão de Deus. Se você passar por uma luta, uma tribulação, uma preocupação, e não é por causa do que você está procurando fazer, porque está no pecado, ou porque você está em rebeldia, não é nada disso. Então, é porque é uma prova de Deus para você. Assim como foi com Jó, lembra? O Senhor disse, ele era um homem leal e justo, fiel a ele, que se desviava do mal, e o Senhor permitiu que aquilo acontecesse com a vida dele. Assim também é conosco. Não é diferente, porque Deus não faz acepção de ninguém. E quando Ele quer que aconteça algo em nossas vidas e Ele permite, isso é para provar a nossa fé. Isso não é para nos derrubar. Isso não significa que Deus não nos ama. Não, pelo contrário. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus que teria um filho, e Deus cumpriu sua promessa no tempo determinado, um ano depois ele foi lá e abençoou ele, e ele recebeu seu filho. Tempos depois Deus pediu a ele aquele filho. Abraão tinha no coração a crença, a certeza que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. E Abraão, ele amou muito seu filho. Só que Deus ele fez aquilo como uma prova para mostrar para o próprio Abraão que em primeiro lugar sempre estaria Deus, para que Abraão não desviasse o seu amor de Deus, a sua primícia a Deus, para colocar agora em seu filho. E Abraão ele foi fiel a Deus. Abraão ele obedeceu a Deus em tudo que Deus ele mandou. Então ele mostrou que o coração dele não estava no seu filho, por mais que fosse o da promessa e aquele que ele desejava ter. Ele recebeu, mas o seu coração estava em Deus. Da mesma forma também somos nós. Por qualquer que seja o desejo, qualquer que seja o sonho, a vontade que tenhamos, mas o nosso coração ele tem que estar no Senhor. Nós temos que fazer do Senhor a nossa primícia, porque fazendo de Deus a nossa primícia, nós somos mais gratos. Por quê? Porque como Deus é o nosso primeiro, então nós reconhecemos que todas as coisas acontecem na direção dele, na permissão e no tempo dele, porque nós estamos com o nosso coração e a nossa mente voltados para o Senhor, na paz do Senhor, no Espírito do Senhor. Então, nós recebemos dele a sua direção, a sua orientação e descansamos tranquilos, sossegados, em sua paz, com essa gratidão. Aí o coração recebe a gratidão, o Espírito Santo gera a gratidão, reconhecimento em nós vem assim e nos abraça. E aí nós reconhecemos, poxa, eu sou grato a Deus. Obrigado, Senhor, porque só agradece quem reconhece. Quem não reconhece é porque... quem não agradece é porque não reconhece. E somente a humildade pode gerar esse reconhecimento em nosso coração que nos faz sermos gratos. Então, assim como o Senhor disse que era humilde e manso, que é humilde e manso de coração, assim também possamos pedir ao Senhor para que nos torne perante Ele, diante da sua vontade, ser humilde de coração, para que possamos ouvi-lo e obedecê-lo. E em tudo sermos gratos. Não importa se seja um momento difícil ou se seja um momento fácil. Não importa se seja um momento ruim ou se seja um momento bom. A palavra do Senhor, ela diz em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 14, se eu não estou enganado. Olha só o que é que diz. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, pense nisto, olha só, pense nisso, tá? Considere. Deus fez tanto um quanto o outro. Ou seja, o bom, o dia bom, o tempo bom e o dia mau, os tempos difíceis, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Entende? Então, quando as coisas forem boas para você, aproveite-as. Mas também quando chegar o tempo difícil, o momento ruim, lembre disso, foi Deus que fez, ó. Deus me deu aquele tempo bom e agora Deus também tá dando esse tempo ruim aqui. E eu tenho que reconhecer que é para que eu permaneça no temor dele, que é para que eu não me ensoberbeça ou não me engrandeça, ou já defina o meu futuro tendo a minha própria certeza, mas confie no Senhor e dependa dele a cada dia, dependendo dele, a cada dia, dependendo dele.
entende? A cada dia confiando nele, todos os dias vivendo na confiança do Senhor, na dependência do Senhor, não na dependência do homem e nem na confiança do homem. Como Deus falou ao povo lá atrás em Isaías, que era inútil descer ao Egito e buscar a ajuda dele. Nada podiam fazer o Egito por eles, nem a Assíria, que seus cavalos eram de carne, que os seus exércitos eram apenas homens, mas que o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, esse sim, pode fazer. E Ele faz segundo o seu propósito e sua boa vontade em nossas vidas. Então continue crendo, confiando, dependendo e sobre tudo isso no seu coração, agradecendo, reconhecendo que é o Senhor que faz e que é em nossas vidas, porque Deus é maravilhoso e o que Ele ama, como eu sempre digo, é a sinceridade no íntimo. Então, seja humilde, reconheça e agradeça em nome de Jesus, porque esta é a vontade de Deus para nós que estamos nele. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus. Tchau.